hoje, recibo do Eduardo Cunha assinado, home de UOL, Jornal Nacional. Eduardo Cunha cai? Bom, ele vai cair. A gente não sabe quando nem como, a forma exata, mas ele vai cair. Eu acho que ele já é um morto-vivo. Morto-vivo, um zumbi político nesse sentido. Agora, Mas quais são os caminhos possíveis? Porque vocês, isso é outra coisa, é bom a gente falar, né? Nessa semana o PSOL apresentou o pedido, uma representação no Conselho de Ética. O PSOL e a Rede. O PSOL e a Rede de Sustentabilidade. Explica esses caminhos possíveis para que o Eduardo Cunha seja responsabilizado e não tenha uma condição de fato de seguir na presidência. Ele vai ser... Primeiro, há uma denúncia formal do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo ainda não acatou a denúncia. Quando o Supremo acata a denúncia, ele é convertido em réu. Então, hoje ele é denunciado. Me parece que foi dado um prazo para ele apresentar a defesa. E quando o Supremo acatar, aí ele se torna réu, ele vai ser julgado pelo Supremo. Então, um dos caminhos é esse, né? Se ele se tornar réu, ele pode seguir na presidência? Não pode seguir na presidência. Pelo regimento, sim. Pelo regimento, ele não pode seguir na presidência. Automaticamente ele sai. Ele tem que sair. Então, o STF pode ser o caminho mais rápido? Pode. E o próprio Ministério Público Federal pode pedir o afastamento dele. E o Congresso pode impedir não, isso? O Congresso não pode impedir. Não tem autoridade sobre isso? Não, o Supremo decide... o Ministério Público pede o afastamento e o Supremo decide. E isso não significa a cassação? Não significa a cassação. A cassação só para ser julgado. Entendi. O afastamento dele da presidência. Tá certo. A cassação, quem define, somos nós. É o Congresso Nacional que vai definir. Mas se torna insustentável. O voto agora é aberto. Ninguém vai querer segurar o ônus de inocentar um bandido. Porque Eduardo Cunha é um bandido. Então, além disso, ele mentiu na CPI. E já há um caso precedente de um senador cassado por ter mentido na CPI. Ele não pode mentir, ele mentiu, ele disse que não tinha contas na Suíça e está provado que ele tem. Além disso, tem um problema eleitoral. Ele declarou um patrimônio que é quase 30 vezes menor do que o que ele tem de fato. Então, esses são os caminhos para Eduardo Cunha cair. Mas cercado, né, de muitas formas. Ele vai cair. E isso o que você sente no Congresso nessa semana? Nessa semana, ele realmente, a coisa ficou muito complicada para o Eduardo Cunha, pelo menos para quem lê. Ficou. Você está sentindo que ele está vendo uma figura mais isolada no Congresso? Mais ou menos. A oposição de direita continua, ainda que disfarçadamente ou mal disfarçadamente, blindando ele. Os líderes da oposição de direita, e eu vou dar nome aos bois, o Mendonça Filho, Bruno Araújo, o Nilson Leitão, o Carlos Sampaio, nenhum deles subiu à tribuna para dar um pio acerca do Eduardo Cunha. E o PSDB, especificamente, ninguém assinou a representação? Nem o PSDB, nem DEM. Ninguém? Ninguém assinou. Sobre que argumento? Bom, nenhum argumento a princípio, até o senador Aécio Neves dá uma entrevista ontem, na verdade, dizendo que eles não assinaram porque a representação era do PSOL e o PSOL não apoia o impeachment da Dilma. Bom, eu até escrevi um texto respondendo ao senador Aécio Neves, perguntando a ele onde é que está a honestidade intelectual dele. Para mim, o senador Aécio Neves é um típico caso de alguém cujo fracasso subiu à cabeça. Ele não aceitou a derrota nas urnas e tornou-se um homem que age com irresponsabilidade. Aliás, que dá um tiro no próprio pé, porque para mim, se Aécio se comportasse de uma outra maneira, fizesse uma oposição responsável, se ele, ele é oposição, e se ele fizesse uma oposição responsável, pautada na honestidade intelectual, ele seria o grande nome para 2018. Mas não vai ser porque age como um garoto mimado, essa é a verdade. Põe a vingança, põe o ressentimento à frente da responsabilidade como um homem público. Ele deu na declaração, ele disse isso, que como a representação é do PSOL e o PSOL não apoia o afastamento da presidenta, o PSDB, então, não assinaria nem apoiaria a representação contra Eduardo Cunha. Como se fossem coisas juntas, iguais. Né? Primeiro, é o que eu disse no texto, o senador Aécio Neves, a presidenta Dilma Rousseff não é acusada formalmente de nenhum crime. Não há prova nenhuma de crime algum contra essa presidenta. E mesmo as tais pedaladas fiscais não são crimes.
As pedaladas não são crimes. E mesmo elas não justificam um pedido de impeachment. Um pedido de impeachment é uma coisa séria. Um impedimento de uma presidenta tem um impacto enorme numa democracia. Deve ser o último dos recursos utilizados. Então, a gente jamais vai endossar um pedido de impedimento sobre uma pessoa que foi reeleita há pouco tempo, tem, sei lá, 10 meses. Não vamos pedir impedimento com base em nada, não vou aderir ao seu discurso golpista. Agora, por outro lado, sobre Eduardo Cunha, pesam denúncias formais. Tem um corpo probatório consistente do Ministério Público Federal brasileiro e do Ministério Público da Suíça. É inadmissível que pessoas que se apresentem ou queiram se apresentar publicamente como paladinos da ética e da moralidade pública, como são esses caras aí, que eu citei o nome, o Carlos Sampaio, Mendonça Filho, Nilson Leitão, Agripino, Aécio, não digam nada acerca de Eduardo Cunha. Então, é uma indignação seletiva, hipócrita. A palavra é essa. Falando em indignação, né, seletiva, a que você atribui a hesitação da bancada do PT de assinar essa representação? Porque muita gente assinou. Metade da bancada Metade assinou. da bancada e é muita gente, que a bancada do PT é muito grande, então a maior parte das assinaturas vem do PT. Elas vêm do PT, mas ainda assim é metade da bancada. A que você atribui a outra metade do PT hesitar? Bom, eu não sou petista, né? Não, mas Mas eu não sou petista, nunca fui filiado, faço oposição ao PT, mas eu tenho uma opinião. Eu acho que tem a ver com a disputa interna dentro do partido. O PT é um partido de tendências, né? Tendências internas. Mas existe uma tendência interna de mais ver o Eduardo governista. Cunha mais governista? Mais governista. Mas é engraçado porque interessa ao governo? Não deveria interessar. Mas talvez essa corrente mais governista não queira um confronto direto com Eduardo Cunha. Eu quero supor que é isso, né? Eu li uma manifestação, não foi da presidenta, não foi do blog do Lula, me parece, ele negando categoricamente que haja em curso uma tentativa de blindar ou qualquer negociação da bancada para proteger Eduardo Cunha. E hoje não dá para acreditar em nada do que é falado sobre esses bastidores, né? Não dá para acreditar. A matéria da Folha de São Paulo e do Estadão, que diziam que havia essa conversa, essa tentativa de blindar Eduardo Cunha, as matérias não eram sustentadas em fonte alguma. Mas enquanto o Lula não falar isso claramente, também não dá para acreditar nele. Ele falou nessa postagem, ele disse que não há. Mas eu gostaria muito que a Dilma e o Lula falassem publicamente que querem ver o Cunha longe da presidência da Câmara. Você entendeu? Tá. Eu acho que falta isso. O Lula e a Dilma precisavam dizer isso. Nós queremos, ou eu quero, cada um isoladamente, não achamos que seja compatível com a democracia que um homem sobre o qual pesam graves denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas esteja na presidência da Câmara dos Deputados. Era importante ouvir isso deles, entendeu? E eu acho que falta isso. Não sei se pelo desgaste do PT, não sei se as correntes governistas temem que Eduardo Cunha, antes de sair, dê início, atenda a pressão da oposição de direita e ponha em curso o impeachment. Isso era mais claro a semana passada, mas a ação do STF de indeferir, ou pedir falar, não tem base legal, então não pode ser encaminhado, de alguma maneira deixa o Cunha sem esse cacife que ele supostamente tinha. Né? E talvez agora, porque também é muito recente, né? A decisão do STF, foi tudo muito... Tá tudo assim, né? Tá tudo muito embolado ainda. Talvez não dê tempo ainda do Planalto se manifestar, da Dilma se manifestar nesse sentido. Eu espero que se manifeste, né? Porque esse governo, eu tenho muitas críticas ao governo Dilma, muitas críticas mesmo, às políticas econômicas do governo Dilma, enfim. Mas era o mínimo que esse governo poderia fazer, inclusive para se distinguir junto à opinião pública, né? Quer dizer, no imaginário popular fica claro que, olha, há uma distinção entre nós e esse cara que é um bandido, né? Um bandido, essa é a verdade. Agora, uma coisa que eu queria deixar claro, o Eduardo Cunha é um produto da oposição de direita. Quem votou nele foi a oposição de direita, ele foi eleito graças ao baixo clero que ele ajudou a eleger, mediando financiamento de campanha, né? Ele é um cara em contato com grandes corporações comerciais, com o empresariado. Ele mediou o financiamento de campanha de boa parte do baixo clero e da oposição de direita. Né? Então, Eduardo Cunha se elegeu com o voto dessas pessoas e foi blindado durante muito tempo pelos meios de comunicação. Enquanto os meios de comunicação blindavam Eduardo Cunha, porque viam em Eduardo Cunha o caminho para desestabilizar, o canalha útil para desestabilizar o governo e impedir a presidenta recém-eleita,
as nossas denúncias não eram ouvidas, porque nós do PSOL, estamos denunciando Eduardo Cunha há muito tempo. Muito antes de ser. Muito antes. Eu fui um dos primeiros a escrever para a Carta Capital. Eu tenho uma coluna na Carta Capital, a escrever um artigo dizendo que a agenda conservadora de Eduardo Cunha, a agenda de costumes, ou seja, de dizer publicamente que legalização do aborto, casamento LGBT, casamento gay, legalização da maconha só pelo cadáver dele, só por cima do cadáver dele, era uma jogada, era uma cortina de fumaça para esconder o que realmente interessava, que eram as conexões dele com a cleptocracia, né? Com os que estão assaltando o Estado. A gente vem denunciando há muito tempo e a imprensa nunca nos deu ouvido. Agora, a imprensa quer, por vias tortas, colocar Eduardo Cunha no colo do PT, no colo do governo e, por extensão, no colo da esquerda. Alto lá. Eduardo Cunha é nosso inimigo, não é nem nosso adversário. É um inimigo da esquerda, inimigo do campo progressista, inimigo dos humanistas. Eduardo Cunha é contra as cotas raciais, Eduardo Cunha é contra os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, a autonomia da mulher sobre o seu corpo, contra toda a agenda LGBT. Eduardo Cunha é contra a diversidade religiosa. O Estado laico. O Estado laico, é um fundamentalista, ou pelo menos se apresenta publicamente como um fundamentalista religioso, embora não leve em conta o mandamento não roubarás, né? Enfim, fora isso, né? Claro, ele não queiram jogar ele no nosso colo, porque quando joga no colo do PT, quer jogar indiretamente no colo da esquerda. Isso é um negócio que eu queria encaminhar, na verdade, na nossa conversa. Você falou da distinção, né, que é preciso ser feito. Eu queria que você falasse um pouco o que você sente do mal que a corrupção que de fato o PT promoveu, a criminalização do PT pelo que ele fez e pelo que ele não fez, Sim. mas uma condenação massacrante. O quanto que isso arrastou as ideias de esquerda junto. Sim. Porque eu tenho a impressão que o contágio desse negócio é muito maior do que simplesmente dentro do Partido dos Trabalhadores. O quanto que você sente isso como, primeiro, uma pessoa de esquerda e depois como um parlamentar de esquerda, como alguém que está no partido de esquerda? Bruno, você me apresentou aí um novelo, um cipoal que a gente vai ter que destrinchar, né?